8 horas da noite, dia 30 de setembro de 2023, está começando mais uma edição do Caju dos Rafas deste domingo, com Rafa Gubert e também Rafael. Os convites para a turma, daqui a pouco já estarão chegando aqui em mais uma live, fim de semana muito positivo para a dupla Caju. O Gubert já está aí plugado na nossa linha. Gubert, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo por aqui. Valeu, Gubert. O Tomada deu uma fugida, mas já voltou. Já voltei. Boa noite, bem, Ivan. Vamos lá. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos que vamos. Que baita final de semana para a dupla Caju. O Messi também já está aí presente na nossa live. Eu só vejo o Rafa inspirando. Cadê o Rafa? Ah, agora eu vi o Rafa. No sábado de vitórias para a dupla Caju, o Juventude e Ribeirão Preto venceu o Botafogo por 2-0, com gols de Alan Ruschel e Matheus Vargas. O Juventude agora nesse segundo turno está na 8ª colocação com 33 pontos. Na próxima quarta-feira, às 9h30, enfrenta o líder Novo Horizontino no estádio Alfredo Jaconi. Já o Caxias, pela segunda fase da Série D, venceu fora de casa a Inter de Limeira 1-0, gol de Peninha. Resultado importantíssimo para o Caxias. Não. Lustosa. Quem fez o gol foi o Lustosa, não foi o Peninha. O craque, o meia, 10, David Peninha, estão marcando o gol Grená. Gol importantíssimo no jogo da volta. O Caxias empatando, se classifica para a próxima fase da competição. Jogo domingo às 3 horas da tarde no estádio Centenário. Então, esse é o Caju dos Rafas, edição número 82. Participe, comente a nossa live aqui no Instagram. Temperatura em 14 graus, um pouco de frio aqui na Serra Gaúcha. Lembrando que pela Série B, acabou agora Ponte Preta 2, Vitória 2, Goiás 0, Grêmio também 0. Gubert, ontem Juventude e Ribeirão Preto venceu o Botafogo, jogando bem, 2-0. Gols de Alan Ruschel e Matheus Vargas, Gubert. O Juventude surpreendente a escalação, né? Começou com um jogo com jogadores que eu sequer sabia que tinham no elenco e se portou muito bem. Uma vitória segura, o que é meio incomum assim para o torcedor assim jaconeiro. Juventude não tomou conhecimento, já fez um gol logo de saída, teve o jogo sempre sob controle, muito bem. E, cara, essas primeiras 6 rodadas vão mostrar de fato o que o Juventude, se o Juventude vai brigar. É a primeira demonstração aí. Lembrando que ainda o primeiro turno do Thiago Carpini acaba só depois dessas primeiras 6 rodadas, né? Então, ele não tinha enfrentado ainda o Botafogo e mostrou superioridade durante todo o jogo. Achei uma vitória muito convincente que dá bastante esperança para o torcedor. O Juventude ontem jogou então com o Thiago Couto, muito bem no gol. Reginaldo, Danilo Bossa, Zé Marcos e Alan Ruschel. O Cadia, depois o Jean Imer, Vini Paulista, depois o Mandaca, o Tite, depois o Juan e Matheus Vargas, no lugar do Nenê, que estava de suspensão. No lugar do Matheus Vargas, depois foi substituído por Jadson e também jogou o David, depois o Daniel Cruz e Rodrigo Rodrigues, técnico Thiago Carpini. Tomada, Juventude 2-0, fora de casa. Eu sei que estava acompanhando ali o jogo do Caxias, logicamente, no mesmo horário, mas Juventude vencendo fora de casa. Mais um jogo, Juventude vencendo na competição. E sem Nenê. E sem Nenê. O Juventude ganhou do Botafogo. A importância dessa vitória, né? Um candidato direto que luta pelo Juventude para também subir, né? O Botafogo está na disputa. Na primeira rodada, o Botafogo veio e ganhou, né, do Juventude aqui no Jaconi. 2-1. A dificuldade que é jogar fora, né, principalmente em São Paulo, no interior de São Paulo. E que golaço, né, do Alan Ruschel. Um golaço, cara. Eu vi
Tem Tem gol! Tem gol! São 8 horas e 5 minutos. Gol de quem, Gilbert? Gol do Goiás. Infelizmente, para alguns, o gol do Goiás no momento que mostra Renato Gaúcho com a cara de pouquíssimos amigos. Goiás 1-0. Esperando agora, obviamente, a confirmação do VAR. Gol de Matheus aos 32 minutos da segunda etapa. O VAR vai confirmar se é gol ou não. Não tem VAR. Foi gol de cabeça de escanteio, então só se os caras não têm o que fazer, aqui é gol. Gol, eu afirmo todas as letras. Gol, golaço. Gol do Goiás. Mas voltando a falar do Juventude, o Alan Ruth, que é um milagre, né? Eu acho que ele não gosta muito dessa peste, mas o Alan Ruth é um milagre vivo, fez um golaço. E no primeiro tempo, eu vi os 30 primeiros minutos do jogo do Juventude, né? E o Juventude sofreu uma pressão no início do Botafogo, o Botafogo pressionou, mas depois do gol do Juventude, tranquilo. Então, uma vitória importante para o Juventude, dá mais moral ainda, né, pro elenco do Juventude, porque, como eu falei, o principal jogador do Juventude não estava jogando, que era o Nenê, e o Juventude está 2 pontos só do G4, meu amigo. Então, muito importante. E eu não consigo entender como é que tem gente xingando o técnico pelas redes sociais com um cara que tem 70%. Calma. Né? Uma baita vitória do Juventude, 3 pontos do nosso Juventude. E como eu falei, cara, é uma vitória que credencia o Juventude a brigar pelo G4, né? As pessoas estão falando assim, não, tem que se distanciar do Z4. Cara, o Juventude não vai lutar para não cair. Eu acho que a briga do Juventude é outra. E como eu falei, uma vitória fora de casa contra o Botafogo, sendo o principal jogador. E uma vitória tranquila, porque depois que o Juventude fez o gol, o Juventude não teve nenhum susto, né? Foi, como o Rafa falou, aquelas vitórias que tu não entende muito de tão tranquilas que são, né? Mas eu acho que vamos dizer assim, eu não gosto muito de dizer que recuperou os pontos que perdeu no Jacone. Ganhou 3 pontos importantes fora, porque aqueles pontos não se recuperam porque perderam. Mas o campeonato, até a Série B está muito equilibrada, porque o primeiro tem 39 e o nono tem 30. Então, e isso no início de um retorno. Então o Juventude arranca muito bem e se credencia lá em cima. 20ª rodada da Série B, Ceará 1, Ituano 1, Sport 2, RB 0, Chapecoense 0, Mirassol 1, Botafogo 0, Juventude 2, Avaí 1, Guarani 2, ABC 0, Londrina 0, Atlético Goianiense vai correr para um 2-2, o mesmo placar para Tombense e Criciúma, Novo Horizontino 3, Vila Nova 1, Ponte Preta e Vitória ficaram no 2-2, a classificação em primeiro, Novo Horizontino com 39, segundo Vitória 38, terceiro Sport 38, quarto Vila Nova 35, o quinto é o Guarani também com 35, o sexto é o Criciúma também com 35, sétimo Mirassol 34, oitavo Juventude 33 e o nono Botafogo do Estado de Juventude ontem com 30. Na zona de rebaixamento, em 17º Chapecoense com 18, 18º Avaí com 17, 19º Londrina com 15, o 20º o ABC com 13 pontos. Gilbert, como o Tomada falou, uma tabela bem equilibrada e o Juventude venceu um adversário direto, o Botafogo, estavam ambos com 30 pontos. Isso que o Rafa falou da diferença de ponto dos primeiros, a gente pode tomar por base como isso está emparelhado com a Série A. A diferença do primeiro para o segundo da Série A é maior do que toda essa diferença entre todos esses clubes que ainda estão brigando. Eu acho que o Juventude ele começa a dar demonstração de força. Esse jogo é um jogo chave, eu acho. Porque era um resultado ali, ter perdido em casa para um concorrente do G4 na primeira rodada era uma coisa que me incomodava. Putz, na hora do confronto direto nós perdemos para os caras. E agora ficou 50-50, né? O Juventude ganha uma e perdeu uma. E o momento atual é o Juventude vencendo, né? Porque aquele início do campeonato do Juventude, vamos combinar que era uma outra circunstância, era um outro time, era um outro entendimento
e ainda a gente estava pagando aquele preço daquela campanha ridícula do ano passado. Mas acho que dá muita moral para o grupo, inclusive por isso que o Rafa falou. Foi uma vitória sem o Nenê. Então, essa história da Nenê dependência, aparentemente, claro, foi um jogo apenas, mas ela não se confirma. Eu continuo achando que o Juventude sente mais a falta do David da Hora do que de qualquer outro. Baby dependência. Hã? Desculpa. Eu não ouvi, desculpa. Eu tivesse... Baby dependência. 8 horas, 10 minutos. Temperatura. E vai estreando um corte mais radical, né? Nós temos que falar sobre isso. Ivan tem um olha estilo meio punk, mas um punk mais assim, um punk que não quebra orelhão de telefone, é um punk mais dos modernos, assim, um punk mais... Eu gostei do estilo, achei que o Gel ficou na medida certa e tá de parabéns. Não, e tem um nome, esse penteado é Storm, né? Parece que passou uma tempestade no cabelo, ó, todo bagunçado. Não, cara, ele é feito dos fornos, organizadamente desorganizado. Exatamente. É uma bagunça organizada. Exato. Para seduzir. É muito bonito, até queria depois pegar o telefone aí do cabeleireiro que preparou teu cabelo pro programa, porque eu fico até meio constrangido de estar assim meio despenteado, mas prometo melhorar na próxima. Não, mas o teu cabelo é bonito, estilo moicano também, ó. Não, é moicano aqui, mas até na humildade, meu cabelo é de barbeiro, né, cara? Daí não tem essa coisa de um fiozinho mais pra cá, assim. Eu até não, mas tá bonito também, cara. Tá bonito. Tá. Podemos? Podemos. Um abraço para o Vicente. 8h12. Hoje eu tava ouvindo hoje uma emissora lá da capital, Gubert e Tomada. Estavam comentando pro teu cabelo, ó. Parabéns. Tá, parabéns. Temos pautas, velho. Temos pautas aqui no programa. Eu estava hoje ouvindo um debate, e eles comentaram, Gubert, da campanha de Juventude em casa, que não consegue vencer na Série A. Juventude em casa, em 9 jogos, tem 5 vitórias, 3 derrotas e um empate. E já fora de casa, 5 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. E tu avalia essa campanha de Juventude, principalmente em casa, com 5 vitórias? Eu avalio aquilo que a gente até já comentou aqui. Eu tenho a sensação de que o Juventude ele se dá melhor jogando quando os times estão dispostos a jogar. Tem um contra-ataque rápido, e é uma característica do Juventude. Não vou repetir de novo o nome do meu contra-atacador ali favorito, mas eu acho que o Juventude, quando o jogo se mostra mais aberto, o Juventude tem mais facilidade. A dificuldade do Juventude ela está em furar retrancas e tentar propor o jogo. Eu acho que é isso que ainda falta para o Juventude. Então eu vejo que essa questão ela está muito mais ligada à proposta de jogo que o Carpini oferece, que é esse lance do toque de bola e chamar os caras. Agora, no momento que tu fica tocando a bola no campo defensivo e os caras não vêm, aí fica mais difícil. Então, eu acho que falta isso ainda. Eu acho que o Juventude, para subir, ele tem que melhorar o aproveitamento em casa. Estamos com dificuldades ali, empatando e até perdendo de times lá de baixo, justamente por essa falta de iniciativa que o Juventude tem. Eu acho que o Juventude ele é um dos principais times para jogar no contra-ataque. Esse debate eu vi na Gaúcha, Tomada, falando dessa campanha do Juventude em casa, que não consegue vencer mais. Tem 5 derrotas em casa, a questão mais é com o Gurso, né? O Gurso comentou das derrotas, principalmente, e tu perde para os candidatíssimos a rebaixamento. O que é o ideal, né? Tu ganha em casa e empatar fora. Agora, se tu fizer o contrário, cara, se tu empatar em casa e ganhar fora, tá valendo igual. O importante, eu acho que o fora da curva do Juventude foi aquela derrota para Tombense. Aquilo ali, né? E o empate contra o ABC. Mas assim, cara, esses times também vão ter que começar a competir, porque eles não querem cair, entendeu?
e vai começar a dificultar a vida do Juventude. E o campeonato da Série B, ele é muito estranho, cara, porque hoje a Ponte Preta saiu ganhando do Vitória com 10 minutos de jogo, acho que 15, estava 2-0 para a Ponte, entendeu? O Vitória suou até o final. Então, eu acho que... eu acho não. A minha percepção é essa. Agora vai bater o desespero de quem quer subir, né? Não, tem o desejo de quem quer subir e o desespero de quem vai cair. E não é só o Juventude que vai perder pontos contra os times do G4. Acontece em todo o campeonato. Agora, o Juventude tem que ver que está com 33 pontos a 2 do G4. Tem que fazer a campanha no todo. Não é, não consegue ganhar em casa. Bom, nem eu falei, se eu empatar todas em casa e ganhar todas fora, eu subo. Então eu acho que o Juventude antes não conseguia nem ganhar fora e nem em casa. Uhum. Até a chegada do técnico era isso. O Juventude não ganhava fora, não ganhava em casa. Agora o Juventude está conquistando pontos importantes fora contra candidatos. Perdeu alguns, mas ganhou do Ceará. Cara, tem que avaliar a campanha num todo. Não dá para dizer só, não consegue não ganhar em casa, é mais difícil. Não, campanha é o todo, cara. Depois, lá no final, se o Juventude ficar no G4, ninguém vai ficar vendo se o Juventude ganhou ou perdeu em casa. Vai ver. O objetivo do campeonato é tu tá entre os 4. Quarta-feira, Juventude Novo Horizontino, às 9h30 no Jacone. O Novo Horizontino, que é líder da Série B, com 39 pontos e 65% de aproveitamento, sendo que o Juventude de Thiago Carpini tem 71% de aproveitamento na competição, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Juventude não perde há 7 jogos. Gubert, ontem o Carpini reclamou de alguns torcedores nas redes sociais que estão falando um pouquinho demais, falando algumas coisas que não deveriam a ele, sendo com essa campanha melhor que um líder da competição. Eu realmente, ontem eu não consegui assistir a entrevista do Carpini, porque fiquei acompanhando o jogo do Caxias, né? E acabei não vendo. Mas eu acho que, de fato, o torcedor do Juventude, ele não pode reclamar do Carpini, não é o momento, né? Não vamos criar crise, pelo amor de Deus. E nem o Carpini, acho que ele deve ficar dando atenção para torcedor agora. Até porque o silêncio não tem como competir com o barulho. Então, se tem uma meia dúzia de cara que está reclamando, cara, tem muito mais gente que está quieta. Então, tolera. Cara, ser técnico de futebol é isso. Sempre me lembro da história do Levir Coupe, que ele lançou um livro que se chama Burro com Sorte, que tem a ver com isso. O torcedor está sempre insatisfeito. Então, cara, tu não pode dar bola. Eu acho que não pode dar bola. Eu acho que o torcedor tem que ficar na dele. Agora, acima de tudo, acho que o Carpini não tem que dar importância nenhuma porque o torcedor fala. O trabalho dele está sendo muito bem feito. Isso aí os números mostram por si. Palavras do Carpini. Só peço ao torcedor que em cobranças ou comentários em redes sociais, você não pode tudo. Você tem que saber até onde você pode, porque do outro lado tem um ser humano. Tem uma esposa, tem um filho, uma família. Então é assim, a gente vem de uma campanha muito boa e alguns comentários pessoais voltados a mim, diretamente nas redes sociais, eu acho muito pesado. É um pouco desrespeitoso, ao contrário do que eu sempre fiz com a nossa nação, o nosso clube, a nossa instituição. Eu sempre respeitei muito a Juventude. Por isso, eu peço ao torcedor, por favor, não todos para generalizar, que cobrem e critiquem, concordem ou não, mas eu vou seguir nas minhas convicções. O torcedor fala o que quer, a imprensa também, e eu respeito porque é importante para o meu crescimento, mas com respeito, com palavras menos agressivas, porque é triste, chato e desagradável, e eu não tenho necessidade de passar por isso, palavras de Thiago Carpini. Mas então, assim, ó, eu entendo o Carpini, concordo com tudo que ele falou. Agora é o seguinte, quer treinar o Flamengo, cara? Então, assim, ó, vai ser muito pior.
Então, cara, o brasileiro ele é mal educado, cara. Em linhas gerais, a gente tem acompanhado o que é essas mídias sociais. Cara, se tu não tem estofo para segurar a onda de críticas e até desrespeitosas, que ele tem toda a razão de não gostar, quem gosta? Mas, cara, isso aí, se ele for para um clube maior, a cobrança e a falta de educação virá em maior número. Isso aqui não é uma coisa que acontece isoladamente em Caxias. Tomada. O meu amigo Felipe Gremelmaier, que é um cara, todo mundo sabe que ele é político, ele diz assim, eu queria ter a pressão do futebol. Ele é político, né? Então, tu imagina a pressão dele. Assim, tu tem que aguentar a pressão. Porque, cara, quando tu te torna público, e a gente comenta muito, né? Eu, Felipe, a gente conversa às vezes, e ele diz assim, cara, não sabe o que é pressão. Quando tu é uma pessoa pública, assim como é... Tem gol! Tem gol aonde, Tomada? Em Goiás, o Grêmio empata aos 93 minutos. Gol de quem, Rafa? Praticamente igual, né? Praticamente igual o gol que acabou de tomar. O gol que o Grêmio... Eu não consegui ver quem André fez aqui. Henrique aos 48. André, né? É isso aí. Aos 48 empatando. Mas então, essa questão da pressão. Quando tu é uma pessoa pública, tu vai ter pressão. Não adianta. Também acho que tudo tem que ser de uma forma razoável. Tu ter algum... Como é que eu vou dizer? Uma desavença ou discordar de uma ideia dele como treinador, tudo bem. Agora, aquilo que extrapola o pessoal, que vai para a família, para os filhos e para a mulher, isso não tem razão de ser, né? Eu acho também que eu insisto nisso, que tanto como dirigente de futebol como jogador tem que fazer um trabalho nessa questão das redes sociais, porque se tu for ler tudo aquilo que os caras publicam, tu vai ficar louco, né? Vão xingar. Ele está com 70% de aproveitamento. Qual o motivo? Eu quero que o técnico do Caxias tenha 70% de aproveitamento no final do ano. Se ele tivesse aproveitamento, ele sobe. Se ele continuar com esse aproveitamento dele de 70% no Juventude, ele vai subir. Só que o problema é que as redes sociais dão voz para todo mundo. Inclusive para aqueles que são despreparados para falar numa rede social. Então, às vezes diz assim, tu é muito corneteiro, né? Tu é muito corneteiro com o Caxias. Eu nunca pessoalizei as minhas críticas. A minha crítica, às vezes, é para o ato do diretor, né? Quando ele pratica um ato. Agora, eu não vou xingar a esposa dele, a filha dele, ou ele mesmo como pessoa por causa disso. Então, eu acho que tudo é de uma forma razoável. A pressão vai ter. Tanto para o técnico de futebol, quanto para o político. Cara, às vezes tu não é nada e as pessoas te criticam nas redes sociais. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter um preparo, tem que ter um filtro. Cara, olha só, o cara fez um comentário desproporcional, tu bloqueia esse cara e pronto. Porque se tu for levar o pé da letra, tudo aquilo que escrever, cara, tu vai pirar. Ainda mais ele, que tá à frente do Juventude, e a torcida é totalmente passional, cara. Totalmente passional. É que nem o Rafa, já imaginou esse cara treinando o Flamengo? Vai enlouquecer, né? Porque a pressão... Então, eu acho que tem que ter um trabalho também no futebol nessa questão. Mal comparando, a torcida tirou o Cuca do Corinthians pela pressão. Cara, exatamente. Outra, a torcida do Palmeiras conseguiu botar no Times Square um protesto pela... Não sei se vocês viram isso. A presidente do Palmeiras está em Nova York. A Leila está em Nova York. A torcida do Palmeiras comprou um espaço naqueles telões que ficam na Times Square, que fica passando ali as propagandas. Tinha um protesto da torcida do Palmeiras, cara. Os caras fizeram isso em Nova York. Então, essa pressão, e isso que preocupa um pouco,
E o Rafa tem uma frase que ele cita, né, que o futebol é a segunda coisa mais importante. Como é que é, Rafa? É a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então, imagina só tu xingar a família do técnico, cara, sabe? O Thiago Carvalho teve um problema lá na América de Natal, que a esposa dele fez uma publicação numa rede social e acabou o clima dele lá. Então, eu acho que os profissionais têm que entender como funciona a rede social, têm que saber receber essas críticas, filtrar o que é bom, filtrar aquilo que sai um pouco fora da curva. E essa questão é muito complicada, cara, porque, como eu falei, deu voz para qualquer um. Não que... Deixa eu... Até para não me entendam mal. A questão é assim, ó, qualquer pessoa pode pegar hoje, criar uma rede social e falar aquilo que ela quiser. Então, cara, eu entendo o lado dele, mas ele como um profissional de futebol que vive no meio, que é o seguinte, ó, tudo está bem no sábado, quando ganhou, e tudo está errado na quarta, quando perder, por exemplo. O futebol é assim, né? Tudo tá certo quando tu ganha. No outro dia, quando tu perde, já tá tudo errado, porque a torcida é assim, né? Mas acho que tu tem que ter um preparo para isso também, porque se tu for lá pegar teu Instagram e ficar lendo tudo aquilo que as pessoas colocam, cara, tu vai, né? Enlouquecer. Mas assim, tu vai enlouquecer. Mas também eu acho desproporcional tu sair da esfera da figura do técnico e, por exemplo, alguém deve ter feito algum comentário específico para a família dele, ou para os filhos, ou para ele. E esse cara que está fazendo isso, não, olha, numa dessas o cara enche o saco e vai embora. Entendeu? Tu tá prejudicando o teu próprio clube. De repente o cara não quer mais ficar aqui por causa desse tipo de coisa. Mas apesar a falta de educação... isso, é em qualquer lugar. A falta de educação... Cara, isso é um debate de sociologia. Porque, cara, o brasileiro é mal educado. O brasileiro é mal educado. Nós estamos falando aqui, nós, graças a Deus, tivemos condição, conversamos tranquilamente sobre as coisas, temos uma opinião relacionada às coisas. Cara, não é o geral. Tu dá uma passada na rede social, por exemplo, aqui a gente pode ter, provavelmente, tem desavenças, pensa diferente politicamente. Sim. A gente nunca discutiu aqui. Não. Sabe? A gente consegue ouvir o contraditório, consegue conversar, tem argumento, entende que nem todo mundo que gosta de A é porque é fulano, nem que gosta de B é porque é ciclano. Só que, cara, tu exigir que o povo tenha esse nível de discernimento, cara, vai treinar na Áustria, vai treinar na Suécia, então. Porque aqui no Brasil, infelizmente, cara, o negócio é bruto. Aqui é bruto. E isso não está apenas ligado a, vamos supor, a falta de instrução. A falta de educação, ela está no brasileiro de todas as classes sociais. De todas as classes sociais. Exatamente. E futebol é muito paixão, né? Mas o futebol não é descolado da realidade. A sociedade, o futebol faz parte de pessoas. As pessoas que fazem parte do futebol, elas também são nossos vizinhos, cara. São as mesmas pessoas. Eu acho que o Carpini nessa, assim, ó, eu entendo, é horrível, mas isso aqui, se ele sair, vou sair do Juventude, vou para outro, cara. E dependendo do clube que ele for, vai ser pior ainda. Muito pior, muito pior. E assim, ó, se for porque não pode dar resultado, porque ele tá dando resultado, ele não merece críticas, cara, me desculpa, mas perto da Leila, ele nem começou a dar resultado ainda. Exatamente. Sabe? Os resultados que a Leila... Cara, a torcida... Isso que diria o Zeca Pagodinho, diria pra torcida do Palmeiras, na vida a coisa mais feia é a gente que vive chorando de barriga cheia. 8h29 minutos. Deixa eu só mandar um abraço antes que enche o saco e saia. Eu quero mandar um abraço para minha prima, Marlise Vargas, que entrou agora na live. Um abraço. Cara, faz muito tempo que eu não vejo ela, mas um abraço para minha prima. E para minha irmã Fabiana Sgarioni, que entrou também. E para minha filha, que entrou na live também, aqui agora do meu lado.
A família toda. Que Adoro. maravilha. Próxima rodada da Série B, terça-feira, 7 horas, Mirassol e Avaí, Sampaio Correia e Botafogo, às 9h30, CRB e Atlético Goianiense. Na quarta-feira, 7 horas, Criciúma e Ponte Preta, Ituano e Tombense, às 9h30, Guarani e Ceará, Vila Nova Esporte, Vitória e ABC, Juventude e Novo Horizontino. Também na quarta-feira, Londrina e Chapecoense, 8 horas e 30 minutos, temperatura em 14 graus. Mandar um abraço para o Alessandro Sebem. Futebol mexe com emoções, se não aguenta, vai fazer outra coisa. Já o está querendo achar pelo em outro, na opinião do Alessandro Sebem. Já o Diego, faltam 5 jogos para o acesso. Vamos, meu Grenal. Ontem o Caxias venceu fora de casa a Inter de Limeira, placar de 1-0, gol dele, de Lustosa, o Peninha, aos 8 minutos da segunda etapa. Resultado importantíssimo tomada, vitória fora de casa, a melhor jogo do Caxias fora de casa. Parabéns à equipe do Grenal, que parece que iniciou um novo campeonato ontem. Olha só como o futebol é engraçado, né? Por isso que a gente gosta tanto do futebol. A gente vinha falando que o Caxias não conseguia jogar fora de casa. A gente ficava batendo, o Caxias não pontua fora de casa, quando joga fora de casa, o Caxias tem dificuldade. E ontem o Caxias fez o melhor jogo dele, eu acho que na Série D. Sim. Né? Fora de casa, um gol à la Messi do Lustosa, né? Que gol, né? Lembrou Messi aquilo, de fora da área, cobertura. Eu até estava vendo se não era um jogo. Eu tava vendo se não era um jogo do Barcelona, depois não, era do Caxias mesmo. Não, do Inter Miami agora, né? Que o Messi está no Inter Miami. E o cara faz um golaço daqueles, mas tomara, e eu torço muito para isso, que tenha sido uma virada de chave para o Caxias, a saída da fase classificatória para o mata-mata. Porque o Caxias joga bem, ganha da Inter de Limeira lá em São Paulo, que a gente sabe da dificuldade, né? Que é a mesma coisa que o Juventude, o mesmo comentário. O técnico promove algumas mudanças, coloca o time que ele acha ideal. O Caxias vai, ganha, sofre no final do jogo, né? A Inter de Limeira perdeu 2 gols no final do jogo, uma que o Moacir salvou e outra que o goleiro fez uma defesa, que foi muito bem o Volpe ontem no jogo, muito seguro. E a importância disso, né? Eu acho que dá mais confiança para o time, porque o time consegue vencer bem fora de casa, já está em vantagem para o jogo de volta, nada está definido, né? É um jogo de 180 minutos e o Caxias sai ganhando de 1-0, né? Os próximos 90 minutos o Caxias já sai ganhando, joga em casa. Eu acho que isso também inflama a torcida, né? Passa uma confiança para o torcedor que estava tão desconfiado com o time. Eu acho que isso mexeu no anímico tanto do time quanto da torcida. É uma vitória muito importante no momento crucial, cara. Naquele momento em que se tu errar, se tu falhar, meu amigo, tu tá fora do campeonato. Eu acho que foi uma vitória fora de casa e que o Caxias convenceu, porque jogou bem contra a Inter de Limeira. Resultado importantíssimo, o Caxias falta a Inter de Limeira, domingo às 3 horas, no centenário empate, que se classifica a próxima fase da competição. O Alessandro Sebem, chamar o Gubert, em que gol? A Fabiana Scarione, Rafa, estamos todos vendo a live, eu, a Ali, a Luísa e o Fábio. Um beijo para todos, minha sobrinha, minha irmã, meu cunhado, beijo para todos, são meus fãs de carteirinha. Não, tô brincando, eles adoram as lives e às vezes eles pedem para que eu fique mais calmo nas lives para não ter um problema de coração. Tem um pouco mais de calma. O Gabriel Tomé, boa noite. 70% de aproveitamento é extraordinário. O que muito comentarista chama de invenção. O Carpini tem mostrado muita competência nas escolhas. E o Alessandro Sebem, eu não sei o que tomaram. Correram
o jogo inteiro. E o Diego, além de jogar bem, somamos pontos fora na geral aqui. Obrigado pela participação. Gubert Caxias, 1-0, procurei mais comentários na nossa live. Gubert. Eu ia comentar justamente, concordo com o Rafa, eu ia falar justamente o que o Diego falou agora. Tem que levar em consideração ainda que essa pontuação do Caxias é importante, porque o Caxias, antes de começar o mata, ele estava com a 19ª campanha. E se o Caxias somar 6 pontos agora, ele dá uma subida considerável, e a gente sabe como é que lá adiante isso pode fazer diferença, por exemplo, no mata do acesso, se o Caxias, né, confirmar e chegar até lá, né? Agora, ontem, assim, para mim, sinceramente, foi muito surpreendente a atuação do Caxias, porque eu imaginava um jogo duro lá. Eu falei aqui que eu não estava acompanhando a Inter de Limeira, mas era consenso entre nós que o grupo do Caxias era muito fraco. E o Caxias surfou, mas ontem nadou de braçada, vamos dizer assim. Foi muito superior. O primeiro tempo, o Caxias assim, botou a Inter de Limeira no bolso. Eu assisti os 2 jogos, estava assistindo o Caxias no celular e o Juventude na TV. E o Caxias, no primeiro tempo, assim, uma atuação segura, time cascudo. Cara, foi surpreendente. Acho que não dá para colocar na conta de que a Inter de Limeira era mais fraca do que a gente imaginava. Cara, Série D é isso aí, meu. Série D é isso aí. Sabe, eu assisti outro dia o jogo do Santa Cruz, cara, é um horror. Então, tu tem que cuidar do teu. E, acima de tudo, fazer o resultado. E o resultado do Caxias, ele foi, como disse o Rafa, além de ter sido excelente, foi uma atuação muito segura e convincente. Então, cara, acho que a tendência é o Caxias fazer 6 pontos nessa eliminatória aqui. E vamos ver, cara, vamos ver, porque daí tem que ver o próximo adversário. Mas, claro, não vamos uma coisa por vez, né, cara? O futebol também, o Caxias não pode virar o Real Madrid de uma hora para outra. Mas foi seguro, foi convincente. Achei assim, cara, fiquei surpreso, de fato, com a atuação do Caxias. O Caxias jogou com o Fabian Volpe, Marcelo, Fernando, Ricardo Lima e Jonathan, depois Adriel, Marlon, depois Moacir, Pedro Cuiabá, depois Emerson Martins, Peninha, depois Soares, Marcelinho, Vitor Feijão e Heron, depois Marcão, o técnico Gerson Guzmão. Então, Peninha marcou o gol aos 8 minutos. Tomada, Eliezer foi sacado para a entrada de Pedro Cuiabá. O Guzmão fez uma alteração ali, mudando a tática da equipe. Surpreendendo. Aí que tá. Esse técnico, ele entrou, já é o 2º ano que isso acontece no Caxias. Foi assim, quando saiu o Luan Carlos, veio o Thiago Carvalho, agora sai o Tcheco e vem o Guzmão. E a questão é a seguinte, ele pega um time que eu digo que é uma concha de retalhos, né? Por quê? Porque ali tem jogadores do técnico que sai, dos 2 técnicos que saíram, tem jogadores que foram contratados pela direção de futebol do Caxias que ele não participou da contratação. Enfim, ele tem que conhecer o time dele num período muito curto, onde ele pegou o Caxias numa estabilidade muito grande também, né? O Caxias estava muito instável, apesar de sempre ficar em primeiro e segundo ali do grupo, a produtividade do Caxias não estava boa. Eu acho que agora, aos poucos, ele vai conhecendo o plantel que ele tem, e daí ele vai conseguir colocar as peças, encaixar as peças da forma que ele acha melhor. Então, por isso que, de repente, o Cuiabá entrou e não entrou o Eliezer. Ele também vai dando a cara dele para o time. E deu certo contra a Inter de Limeira lá. O time que ele botou em campo para aquele jogo fora de casa deu o resultado esperado. Então, também não tinha como cobrar o técnico, né? Ele chega praticamente no final ali do 2º turno da primeira fase, não participou da montagem do elenco nem nada, indicou o Peu, eu acho, mas ele mandou muito bem. Agora o Caxias tem que botar as barbas de molho para o jogo de volta, porque nada está decidido, né? Tu só tem uma vantagem. Então,
acredito que tem que se trabalhar muito essa parte do psicológico, que nada está ganho, nada está decidido. Porque numa dessas, tu entra numa zona de conforto, tu pode ser surpreendido em casa. Mas acredito que não vão cometer esse erro, porque seria um erro primário, né? Se o Caxias tivesse vencido de 3-0, né? Bom, daí sim a gente poderia pensar um pouco diferente. Mas a vitória é importante por causa da classificação geral, dos pontos, tudo isso que está em xeque, né? O Caxias não pode pensar assim, se empatar nós estamos classificados. Não, a gente tem que classificar ganhando para que a gente suba na classificação. E outra, vai ter uma surpresa ou outra ali no mata-mata que pode botar o Caxias ainda mais para cima. Se os times que estão acima dele forem eliminados e ele pontuar, bom, ele vai ficar cada vez mais, e daí a gente pode começar a sonhar e acreditar. O Caxias precisa sair da Série D. Não dá mais. O Caxias tem que fazer esse esforço. Na primeira batalha ele já se saiu muito bem, e eu espero que confirme a classificação domingo no Centenário. A explicativa, né, Gubertiano Caxias sair vivo de Limeira, e aí sai com uma vitória de 1-0, contudo, né, não dá para pensar em empate, porque o time que pensa em empate normalmente vai perder, né? Só que o Caxias tem que pensar em vencer esse jogo contra a Inter, pois eu estava lendo ali a dirigente do Caxias, é uma equipe bem difícil, né, porque venceu fora de casa, que agora em casa vai ser tranquilo. Não, obviamente, cara. Os caras vêm sem obrigação nenhuma agora, né? Os caras vêm de sangue doce especular que a classificação está na mão do Caxias e entrar com seriedade. Aqui o nosso amigo aqui, o Diego, acho que falou de novo também, tem que entrar como se tivesse 0-0. É isso aí. E jogar para jogar pela vitória. Agora, claro, no final dos 90 minutos, se o Caxias classificar com um empate, também não tem problema, né? A prioridade é classificar o jogo, mas tem que. Em segundo plano, tem que lembrar que a vitória seria importante, mas o mais importante agora é garantir a classificação. E tudo leva a crer que o Caxias é franco favorito, né, para passar de fase. O Escola, independente do time que qualquer técnico treinar, a torcida do Juventude é muito chata mesmo. Até parece que o Carpini está fazendo uma campanha igual ao Celso Rotti, Pintado, Humberto Louser. A Luísa Lazarim, sempre vendo o Dindo. O Diego. Minha filhada querida. O Diego, agora estamos em 10º, jogamos sempre no campo da Inter. Ele também comenta. Temos que entrar em campo como se o jogo tivesse 0-0. Temos que pensar jogo a jogo e ganhar 1 por 1, mas no outro jogo, por enquanto, o adversário seria o Vitória do Espírito Santo, pois venceu o Ceilândia com placar de 1-0. Esse jogo foi na casa do Vitória, Tomada. Mas eu acho difícil o Vitória segurar o Ceilândia. Eu acho. Mas são aquelas coisas. São as zebras que podem acontecer, né? Mas eu acredito que o Ceilândia reverte lá. O Carlos Capellini, se o Caxias passar de fase e pegar a vitória, vai fazer a segunda partida no Centenário também. O porque o Vitória é pior classificado que o Caxias. Eu estava olhando aqui a classificação das equipes, eu pego aqui de novo. Por enquanto, das 4 equipes, a equipe de Limeira tem 22 pontos, Caxias tem 26, Vitória 23 e Ceilândia 28. Então, Caxias vencendo, e se pegar o Vitória, o primeiro jogo é fora de casa, o jogo do volta em casa, e se o Ceilândia empatar, aí tem que ver os critérios, Caxias vencendo. Não, mas se o Ceilândia empatar, ele tá fora. Se o Ceilândia empatar, tá fora. Empatar, tá fora. Ele vai ter que ganhar. Sim, perdão. Tá pensando no Caxias. Ele vai ter que empatar. Ele vai ter que ganhar, né, o Ceilândia. E aí decide o jogo em casa. Exatamente. Não, mas ele pode ganhar e perder nos pênaltis. Mas vai 31 daí. Não, mas eu digo assim... Sim, mas se ele perder nos pênaltis, ele tá fora, gente. Daí, na verdade, o que acontece? Mesmo ele ganhando... Daí a segunda é na casa do Ceilândia. Ponto. É isso aí. Sim. É isso aí. Sim. E o Brasil de Pelotas... Essas loucuras dessas fórmulas.
estão bem patrocinantes. Hã? Silêncio. 8h45, temperatura em 14 graus. Este é o Caju dos Rafas. Domingo às 3 horas, Caxias e Inter de Limeira. Torcedor Grenal, já sabe, né? Vamos em grande número em Francisco Stedley, que está o tempo dele no Centenário. Eu estarei lá no Centenário para acompanhar Caxias e Inter de Limeira. Como é que tu falou ali, torcida Grenal? Vamos, eu só queria entender se foi um erro aqui, o meu ponto, tá com problema aqui. E ao estádio Centenário para acompanhar Caxias e Inter. Este é o momento do torcedor fazer presença, pois a equipe precisa deste apoio. Entendeu agora, Roberto? No mínimo 5 mil, né? No Centenário domingo, no mínimo 5 mil. Será? Eu acho que 5 mil, mas para cima, né? Porque o jogo de ontem lá na casa da Inter foi em torno de 2.300 torcedores, com promoção. O Caxias tem condições de botar 5 mil. O Diego tá otimista. O Diego acho que vai botar 15 mil no domingo. Acho muito difícil. Nesse momento, nessa fase, acho que pode botar 15 mil dependendo da circunstância no jogo do acesso. Mas agora, 15 mil, acho muito difícil. Eu acho que é difícil. 5 mil. Não, 5 mil eu acredito que consegue. Também acho. Isso também passa pela direção, né? Tu tem que mobilizar a torcida. A torcida voltou a ficar confiante com essa vitória fora, volta a acreditar, volta a ser mais otimista, o time mostra uma outra postura, e daí também o que acontece? Tu tem que correr pro Centenário, meu amigo. Né? Tu tem que fazer a tua parte e chamar a tua torcida, porque é muito importante esse apoio do torcedor pro time do Caxias nesse momento, porque agora cada jogo é uma questão de vida ou de morte. Segundo o Ademir, não haverá transmissão, o torcedor tem que estar no Centenário. Essa informação não tem do Ademir, mas ele está informando isso. Não haverá transmissão, que eu saiba, terá transmissão, um jogo sim, mas ingresso... acredito que por streaming deve ter. Streaming, que eu saiba, vai ter sim. É assim. Só que a CBF não divulgou ainda, pelo que eu saiba. Aliás, o que acontece? A CBF divulgou uma tabela que não informava essa transmissão, mas que eu saiba, vai ter sim a transmissão do jogo. Aqui só tem jogo que eu saiba, tem sim. Mas, torcedor Renan, ingresso no estádio Centenário a R$10. R$10 o ingresso. Mandante visitante, meia entrada, 5 social cadeiras, R$20 mandante. Promoção de sócio até sábado. O sócio poderá retirar um ingresso cortesia no seu setor para acompanhante na sala de sócios. Então, ingresso a R$10. Caxias e Inter de Limeira. Que tu espera esse jogo da volta, Tomada? Não, acho que o Caxias tem que... chovendo molhado, aquilo que eu vou falar, o Caxias tem que jogar para vencer a Inter de Limeira, tem que pensar nos 3 pontos e tem que ter essa postura. Eu não gosto... Cara, o Caxias entrar em casa para empatar com a Inter de Limeira, acho que é um tiro no pé, acho que não tem nem cabimento isso. Então, é ir para cima, conquistar os 3 pontos com o apoio da torcida. Olha, não vi nada na Inter de Limeira que pudesse dizer assim, nossa, que timão da Inter de Limeira. Não vi nada. E assim, por aquilo que eu vi, o Caxias é melhor que a Inter, inclusive. Então, acho que o Caxias tem que confirmar, e acho que é o pensamento de todos, a classificação com uma vitória no Centenário no próximo domingo. Olha, se você bem, pode ir, será muito bem recebido. Para mim, tranquilo, eu estou indo em todos os jogos Caxias no Centenário, transmitindo, não tem nenhum problema. Faltando 11 minutos para as 9 horas, temperatura em 14 graus. Gilbert, esse jogo da volta, tem que ter muita calma, né, também, torcedor. Eu acho que o Caxias vai vencer esse jogo. Acho que não vai ter maiores dificuldades, sinceramente. E só para fazer uma homenagem para o meu querido amigo Sebem, eu tô desconfiado. Agora vai.
Tomada, vai. Tu riu, abriu o sorriso. Comenta. Cara, uma hora tem que ir, velho. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais disputar a Série D, cara. Tem que ir. Quem sabe nesse ano que a gente não criou tantas expectativas assim, é o ano que tu sobe. É isso aí. Entendeu? A gente acredita sempre. Cara, a torcida do Caxias não aguenta mais. Série D. Eu acredito que. Eu acho que não é o lugar. Não é que eu acho, tenho certeza que não é o lugar do Caxias na Série D. Óbvio, meu Deus. O Caxias pode mais. E todo mundo acredita nisso. Só que, cara, é uma questão até de sobrevivência no futebol. A gente está falando de liga, né? E só falam de Série A e Série B. Um respingo na Série C e nada na Série D. Então, até é uma questão de sobrevivência, tá no cenário, né, ter outros adversários mais tradicionais, jogos mais interessantes. Cara, não, o torcedor do Caxias não aguenta mais, cara, a Série D. Nem no Gauchão tem que classificar para a Série D, sabe? Fica sempre aquela mesma história. Cara, a minha confiança é aquela que a bola bate na trave, e uma hora vai, entendeu? E tomara que seja esse ano. Todo ano eu digo a mesma coisa aqui, né? Tomara que seja esse ano. E já que não se criou muita expectativa, melhor ainda. Daí assim a gente pode ficar mais feliz ainda. Gubert, Caxias está há 8 temporadas na D, né? Então, acho que também concordo com a tomada. Tem que sair desse inferno, porque que competição mais chata. É um inferno, né? O Juventude ficou 3 anos ali na Série D e é um horror, cara. É um horror, meu Deus do céu. Agora, de fato, assim, quando tu olha para a Série C e tu vê que o São José tá na Série C, cara, assim, ó, com todo respeito, mas Agora, claro, ao mesmo tempo, o regulamento está sendo respeitado. O Caxias se enfiou nessa Série D por demérito próprio, sabe? Agora, tem que subir no campo. Agora... Olha o que aconteceu com o Santa Cruz. Agora, tu olha de fato, assim, o Santa Cruz, o Caxias, são clubes que não combinam com a Série D, pela tradição, pela história, mas tem que, uma hora esse tormento vai passar, sem dúvida. Tomada, esses dias tu divulgou um livro do Gustavo Cortes. Qual que é o nome do livro? Tu tem ele? Tenho. Esse tempo o nome do livro. Ou tinha. Vamos ver aqui, tá aqui. A história da Força Grená. A história da Força Grená, de Gustavo Cortes. Então, me pediu esse tempo o nome do livro, está aí. A literatura esportiva aqui de Caxias do Sul. Um abraço também ao Gustavo Cortes nos acompanhando aqui. Vamos ver quem está mais comentando a nossa live. Daqui a pouco tem um palpitão. Um abraço ao Odinei Torresini, nosso Caju dos Rafas. Aqui o Joel J. O Caxias tem que pedir o divórcio na D. Já está uma relação chata mesmo. Olha, estou bem. Espero estar vivo. O Edinho Benzini, já temos vaga em 2024. Tudo certo, Rafa. Calma, galera. Calma. Não. Vamos acreditar até o fim, cara. E se é para morrer, vamos morrer atirando. Com certeza. Faltando 7 minutos para as 9 horas da noite. Vamos ao nosso palpitão aqui do Caju dos Rafas. Na última rodada, nossos palpites: Botafogo e Juventude. Juventude 2-0, segundo o Gubert. Ia dar 1-0 para o Juventude. Portanto, eu saquei o palpite. O Tomada foi que dá 1-1. E eu falei que dá 1-0 para o Juventude. Portanto, eu acertei o palpite. No sábado, às 4 horas, Inter de Limeira 0, Caxias 1, jogo de ida da segunda fase. O Tomado falou que dá 2-1 para o Caxias, acertou o resultado. O Gubert falou que dá 2-0 para Inter de Limeira, passou longe. E eu falei que dá 1-1, quase. Na classificação, eu e o Tomado temos 8 palpites. Eu acertei 2 resultados e o Tomada 1. Já o Gubert, 7 palpites e 4 resultados.
Próxima Olha aí, o Rafa. Oi? Olha o Rafa aí, ó. Próxima... Mas segundo o Ivan, eu tô na lanterna. Conforme o regulamento da Federação Gaúcha. Eu tenho que olhar esse regulamento. Esse regulamento aí, eu acho que quem fez, nem vou nem falar, mas eu acho que eu sei quem fez esse regulamento. Eu não vou falar. Eu secando, imagina, Alessandro. Eu sou um cara aqui de boa, cara, bem tranquilo. Tu vai se surpreender agora. Você se surpreenderá, diria o Alberto Roberto. Quarta-feira, às 9h30, Juventude, Novo Horizontino. Juventude, oitavo. O Novo Horizontino, líder da Série B. Gubert. 2-1 pro nosso Juventude. Tomada. 1-1. 1-1. E eu vou no 2-1 para o Juventude. Domingo, às 3h, jogo da volta, Caxias e Inter de Limeira, no Centenário. Tomada. 2-1 Caxias. 2-1 Caxias. Gubert. Olha aí, você bem. 2-0 pro Grená de vocês. 2-0 para o Grená. E eu também aposto no 2-0 para o Caxias sobre a Inter de Limeira. Assim, o Caxias indo à próxima fase da competição. Quer dizer, já palpite segunda-feira? Ou a gente faz a live domingo? Vamos fazer uma live domingo. Claro. Então, quarta-feira, às 9h30 da noite, Juventude e Novo Horizontino, no Jacone. Domingo, às 3h, Caxias e Inter de Limeira, no Centenário. Seu destaque final, Gubert. Pô, agradecer mais uma vez, né? Falar que foi um privilégio estar aqui com vocês. Acho que depois de muito tempo a gente fala aqui no final de semana que a dupla Caju venceu. E bem. Então, venceu e fora. Venceu, né? Tá todo mundo calminho, todo mundo feliz. Então, que ótimo, né? Que essa próxima semana continue assim. E eu torcerei pelas vitórias do Juventude até o final do ano. E torcerei pelas vitórias do Caxias nessa e na próxima etapa também. Entendi. O Caxias cair só lá na última, como de costume. Tomada, seu destaque final. Cara, agradecer toda a galera que entrou aqui hoje teve uma participação bem legal. A minha família, né, que entrou, fiquei muito feliz. E que a gente possa fazer na próxima live aqui e comentar a classificação do Caxias para a próxima falta, daí faltarão só 4 jogos. Assim, espero comentar a classificação do Caxias, a próxima fase da competição. Um último pedido só, escondam os microfones no Centenário. Até o último mata-mata. Tirem as pilhas, tirem os cabos. Não, sem microfone no Centenário, pelo amor de Deus. Para a diretoria, né? Exatamente. Isso, exato. Né? Vamos deixar claro. Deixa jogador falar, deixa técnico falar. E deu. O resto, só depois. Pelo amor de Deus. Não emprestem o estádio. Não emprestem o estádio para ninguém, né? O Caxias do foco agora. Caxias, né? Tudo bonito, tranquilo. Vamos que vamos. Quarta-feira, então, estamos no Jacone, acompanhando o Juventude e Novo Horizontino, no Centenário, e acompanhando domingo Caxias e Inter, lá no Francisco Stedley. Retornamos, próximo domingo, às 8h da noite, com mais uma edição do Caju dos Rafas. Ótima semana a todos. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.